Oi pessoal, tudo bem? Eu tô com a Gabi Orioli, ela é influenciadora digital, maquiadora profissional e ela vai contar um pouco da história dela. Tudo bem, Gabi? Tudo bem, Dani. Ai. Primeiramente, obrigada pela oportunidade. Imagina! Bom, meu nome é Gabriela Orioli, mais conhecida como Gabi Orioli. Eu tenho 30 anos, sou formada em publicidade e propaganda e administração de empresas. E trabalho com maquiagem já faz aproximadamente 15 anos. Uau. Então, desde muito novinha eu comecei a trabalhar com make. Sempre gostei de me maquiar. Que legal. Depois comecei a maquiar as meninas da escola, né? E o pessoal foi gostando. E aí eu fui me entusiasmando aí nessa área e fui me aperfeiçoando um pouco mais. Ai, que gostoso, Gabi! E assim, você tinha com 18 anos que você começou? Com 15 anos, na época do colegial, eu já maquiava as meninas do colegial. Aí depois eu fui aprimorando um pouco mais, mas assim, fazer um curso profissionalizante e começar a maquiar fora mesmo foi com 20 anos. Ai, bacana. No comecinho você pegava onde as ideias e as dicas? Bom, eu sempre gostei muito. A minha mãe também sempre teve salão, então ela já trabalhava com maquiagem. Legal. Então eu sempre me interessei muito em saber como que fazia para passar uma base, uma sombra. Na época não tinha tantas opções quanto tem hoje, né? Mas eu já me interessava bastante, então eu ia treinando. Não tinha lá aquela habilidade, mas assim, eu sempre procurei a entender como que funcionava, como que as mulheres que já se maquiavam faziam para eu também fazer igual. E não tinha tanto essa época de YouTube e vídeos, né, na internet, mas eu procurava buscar saber para quem já conhecia também. Sim. Ai, que bacana! E o que é o mais importante na parte da maquiagem? Bom, a maquiagem, ela tem várias etapas que são importantes, mas a primeira delas é a preparação de pele. A preparação de pele, eu sempre falo que é a base da maquiagem. Se a gente não tiver uma pele que esteja limpa, higienizada, que você tenha feito uma preparação com um primer, com um hidratante, a probabilidade da maquiagem não durar, dela craquelar, dela sair mesmo com o passar das horas é muito grande. Eu vejo muito isso. A gente Exato. reparar na maquiagem, Sim. a gente vê que realmente começa a sair, começa a ficar feio, né? Exatamente, principalmente na zona T, entre o nariz, testa, queixo, ela começa a abrir mesmo. Essa questão da preparação de pele é uma tendência um pouco mais nova. Antigamente a gente acabava não usando, né? Acabava passando só um demaquilante, alguma coisa no rosto e já passando diretamente a base. E aí depois que a gente vai entendendo, a gente vai se aperfeiçoando um pouco mais, entendendo que realmente a preparação de pele é tão importante quanto a base. Se você tiver uma preparação de pele muito bem feita, os produtos que você vai utilizar, eles são, assim, importantes, mas não são o ponto principal, o essencial, exatamente. E acho que até a quantidade de produto que você usa deve ser um pouco até... Sim, você vai utilizar uma quantidade de produto menor, porque você já vai ter uma pele preparada, se você já tiver um primer para ajudar também a dar aquele efeito HD, então ele já vai fechar um pouco os poros. Então o preparo ele já facilita muito o recebimento da base e também depois a selagem. Quais são os principais pincéis? Eu sei que você trouxe uns pincéis pra mostrar pra gente, exatamente. Né? Na verdade, eu trouxe 3 pincéis, porque eu sempre falo, né? Pra quem tem o kit básico em casa, nem todo mundo tem uma gama gigantesca de pincéis, né? E também quer investir, né? Porque às vezes a gente não usa tanto. Então eu trouxe 3 pincéis, que são basicamente pincéis que você vai poder utilizar para várias etapas. Então, por exemplo, o pincel de blush, você pode usar tanto para você colocar o pó, quanto você pode usar para o próprio blush, quanto para passar iluminador. Então você usa um único pincel e ele fica bem versátil. Legal. Eu coloquei um pincel fofinho para sombra, então esse pincel vai te ajudar a esfumar, a você fazer uma aplicação até de um glitter, fazer uma transição de sombra, então é um pincel bastante importante. E depois pra gente fazer, de repente, ou um sombreado embaixo, pra quem gosta de trabalhar com sombra embaixo na linha d'água, ou fazer até aquele falso delineado com sombra. Sim. Então esse pincelzinho aqui, que ele é mais achatadinho e menos fofo, né? Ele é um pincelzinho fino e achatadinho, então ele permite que você consiga pegar a sombra com mais precisão e passar. Então eu sempre falo que 3 pincéis... Por um investimento inicial, tá mais que o suficiente, porque basicamente as outras linhas que vêm vão ser o pincel leque, que é para você passar um iluminador, mas não deixa de... Não que não dê para você passar...
com o pincel normal, que seria o de blush mesmo, né? Então os pincéis básicos seriam esses 3 e o investimento também é bem barato, é bem legal porque você encontra em qualquer loja de cosmético, não tem uma exigência de marca, você pode ter tanto um pincel com uma marca mais, né, renomada, quanto pincéis mais em conta para você começar e depois, se você pegar o jeito, você vai investindo, né? Ai, que bacana. Gabi, o que vem primeiro nas etapas da maquiagem? Bom, primeiramente a preparação de pele, das etapas que eu tinha passado. Depois disso você vem com a base e depois o corretivo. Essa é uma dúvida bastante frequente, que o pessoal fica na dúvida. Eu passo primeiro corretivo ou primeiro a base, eu tenho né? essa dúvida. É uma dúvida bastante frequente. Na forma que eu preparo a pele, que eu costumo fazer, não que seja uma regra, mas é a forma que eu acho mais fácil e a forma que eu acho mais duradoura também. Então eu primeiro faço a preparação, passo o primer, espero dar uma secada. Se você tem a pele mais seca, eu gosto de passar até um pouco de água termal para já dar uma revigorada na pele, já hidrata um pouco também. E aí depois disso eu venho com a base, faço toda a preparação da base ou com a própria buchinha, esponjinha ou com o pincel. Depois que ela já tá selada, aí eu venho com o corretivo. Aí os corretivos eu venho primeiro com o corretivo para cobrir olheira e depois o corretivo para fazer a iluminação. Tá. Nossa, eu sempre achei que fosse o contrário. Primeiro de iluminação e depois o de cobertura, né? Realmente é uma dúvida bastante frequente. Todo mundo fica na dúvida. No começo eu também tinha essa dúvida. É uma questão de prática mesmo. Depois você vai vendo o que realmente fica melhor, para você poder fazer transição de luz e sombra. Então é interessante, mas as etapas que eu uso é sempre essa: base, corretivo para cobertura, né, de olheira, e depois a parte de iluminação para dar aquele realce mesmo. Gabi, agora a Gabi vai dar umas dicas de maquiagem pro dia e pra noite. Certo. Bom, eu sempre falo que a maquiagem dá para ser bastante adaptada. Então, se você gosta de utilizar maquiagens bem leves, uma sombra mais básica ou nem gosta muito de usar sombra, né? Eu sempre digo que se você vai utilizar essa maquiagem depois para você sair à noite, investe num batom. Sim. Às vezes você não gosta de passar uma sombra, não é tanto adepta de rímel, né? De máscara de cílios, ou então não gosta tanto de um delineado, ou não tem tanta habilidade para isso. Então, assim, investe num batom escuro, num batom vermelho, num batom pink, vinho. São batons, assim, que são versáteis, né? Independente da roupa que você tiver, fica bonito, fica elegante, né? E já dá um charme pra maquiagem, né? E agora, se você quiser colocar essa maquiagem simples, sem o batom, você já pode utilizar essa maquiagem tanto pro dia a dia, quanto pra uma entrevista, para trabalho em si, que já é um pouco mais clean, né? Já pede um tipo de make, de pele um pouco mais clean, não tão chamativa. Então você pode adaptar. E o que eu sempre digo também, que é sempre importante ter na bolsa, se você gosta de versatilidade, gosta de trabalhar com várias cores e tons, é você ter um pigmento ou uma sombra colorida. Uma sombra não precisa ser colorida assim, verde, por exemplo. Você pode ter uma sombra vinho, né, marsala, que é um tom de transição que ele fica legal com qualquer cor de roupa. Azul marinho, um chumbo, né? São cores dourado, são cores bem transacionais, então fica bonito na hora que você faz a colocação da sombra e coloca depois um pontinho de luz. Então, assim, uma sombra colorida com um glitter, um pigmento, né? Que a gente fala glitter, mas hoje em dia a gente tem aquelas opções de pigmento que eles são mais particulados, né? Eles são bem fininhos, então eles ficam só um brilhinho mesmo pra deixar a maquiagem com aquele glowzinho. Sim. Então você tá com uma maquiagem leve, só uma máscara de cílios. Eu vou sair à noite. Passa aquela maquiagem um pouquinho, aquela sombrinha colorida, coloca um pontinho de luz ali e pronto. Entendeu? E às vezes você não precisa, se você não gosta de batom escuro, passa um batom nude e já tá com a sombra um pouco mais chamativa. Fica um look bacana, assim, pra você poder usar tanto de dia quanto de noite. Eu sou super adepta, né? Eu não tenho muito esse critério pra dia ou noite. Eu sou de usar batom vermelho pra dia, uso sombra escuro pra dia, assim como eu também, às vezes à noite, eu uso somente uma sombrinha cintilante com batom nude. Então isso acho que vai muito de pessoa pra pessoa. Sim. Eu sempre digo que não tem assim o certo ou errado, né, da maquiagem. Vai do gosto da pessoa, você gosta, do que a pessoa tá acostumada, como ela se sente, né? Se ela se sentir bem, é dessa forma que ela tem que ficar, né? Então eu sempre digo que é muito assim, versátil, pessoal, né? Muito pessoal e muito versátil.
Tem alguma... quais as tendências agora pro outono e inverno? Olha, o Marsala é uma cor que tá sempre em alta, né? Linda. Eu gosto muito também. Linda. O que vai vir, assim, muito forte vai ser o laranja mais queimado, junto com o verde militar. Então, assim, são cores, até elas duas juntas ficam bem bacanas. As transições de verde com o laranja fica uma cor bem bonita. Pra quem tem olho claro, principalmente, dá uma valorizada. E pra agora, assim, nessa estação que nós estamos, o que tá muito em alta, ainda que veio uma tendência do carnaval, do pessoal que acabou comprando maquiagem e que tá usando bastante ainda, que são as cores neon, né? Ai, as cores neon ainda estão muito em alta, então, assim, aproveitando aí que a gente tá nessa transição de outono pra inverno, ainda dá pra apostar bastante nas makes neon e depois já vai transitar. O legal, assim, que eu acho interessante é que ainda que o inverno seja uma estação de cores mais frias, né? Da gente tá mais, assim, com roupas mais de frio, de inverno e tudo mais. Esse inverno, ele vai vir com cores mais vibrantes. Então, apesar de você estar um pouco mais sério, um pouco mais formal, pela vestimenta do inverno, essas cores que estão vindo agora, que seria o verde militar, o laranja mais queimado, até o amarelo, um pouco mais fechado, são cores que dão um pouco de iluminação para a maquiagem, deixa a maquiagem iluminada, deixa um olhar bonito e ao mesmo tempo você fica elegante, porque são cores que ficam bonitas entre si. Eu tô vendo que você tá de cílios. Ah, sim! Qual que é a dica que você dá pro pessoal colocar cílios sozinho em casa? Sim, nossa, colocar os cílios é uma dúvida que todo mundo tem, né? Todo tutorial que eu vejo de maquiagem, às vezes o povo cai, aí não sei o quê. Exatamente. Assim, o delineado gatinho e os cílios são assim, todo mundo sonho de consumo. Pelo amor de Deus, como é que faz pra aprender a colocar cílios? Eu digo assim, o segredo maior dos cílios é você esperar a cola secar praticamente 100%. Olha. Então, assim, além de você ter que ter uma cola boa, né? Existem várias marcas, desde marcas mais caras a marcas bem baratinhas de cola de cílios postiço. Então, você pode investir inicialmente em colas mais baratas, mas você faz um testezinho antes, vê na própria mão mesmo, passa um pouquinho, espera ela secar, vê se ela tá grudando. Se ela tiver uma aderência boa, já quer dizer que ela cola bem. Algumas colas não funcionam tão bem, mas aí você faz esse testezinho. E os cílios postiços é importante também que eles sejam o mais natural possível. Sim. Certo? Às vezes a gente não encontra cílios com as cerdas totalmente naturais, mas assim, visivelmente, ele parecendo ser natural, são os cílios que vai ter maior aderência para você poder fazer a colocação. Porque existem alguns cílios que eles são mais plásticos, mais duros, né? Então ele não é muito maleável, então é difícil a colocação. Dá pra colocar, mas ele não é tão maleável e não fica tão bonito, tão natural. E o legal é ser natural, né? Apesar de ser algo que fica chamativo, o bonito é parecer que é seu. Pra ficar equilibrado. Exatamente. Então, assim, o que eu digo é, você pega os cílios, passa a cola em toda a voltinha dos cílios, aquela partezinha preta. Coloca ele pra secar. Eu coloco ele, ou eu coloco alguma coisa em cima, na pontinha dele, só pra ele ficar arcadinho e poder secar bem. Ou então eu pego o próprio pincel, dou uma abridinha assim no pincel e coloco ele aqui de bruço, com a cola pra cima e deixo ele secando lá. Eu coloco o pincel dentro de alguma lata, alguma coisa e deixo ele secando aqui no pincel. Boa ideia. A hora que ele tá mais ou menos seco, como que a gente vai saber se ele tá mais ou menos seco ou não? Porque a gente não vai colocar o dedo. A cola vai começando a ficar transparente. Se você estiver utilizando uma cola branca. Se a cola for preta, você percebe que a cola vai ficando um pouco mais opaca. Mas como na maioria das vezes a cola ela é transparente, então aquela branquinha, né? Ela vai ficando transparente, aí você vê que ela tá ficando transparente, você fala, opa, já tá na hora de colar. Então mesmo que ela tiver um pouquinho branquinha nas bordinhas, você já pega os cílios com a pinça ou com os dedos, da forma que você achar mais fácil para você poder fazer a aplicação. Pode até dar uma sopradinha para ele dar um pouquinho mais de secagem e aí você aplica os cílios. Porque o segredo é você não colocar com a cola molhada. Porque quando você tá com a cola molhada, os cílios ele fica dançando em cima dos seus cílios naturais. E isso faz com que irrite o olho, você às vezes perde a sombra que tá embaixo, porque aquela cola fica sambando ali em cima do olho e também não adere, porque a cola acaba perdendo aquela aderência mesmo. Então o segredo é deixar a cola secar quase 100%. Bacana, Gabi. Fala pro pessoal os canais que o pessoal pode te achar.
Legal, bacana. Bom, hoje eu tô com o Instagram ativo, então lá eu publico várias novidades aí, tanto de dicas de automaquiagem, dicas de tendência, inovações, tanto a parte de maquiagem quanto a parte também de looks. Então, tudo que você pensar com relação a tendências, eu tô postando lá. E aí o meu canal é Gabi com i.orioli, com i, a Dani vai deixar aqui depois na descrição pra vocês. Me sigam lá. E é isso, lá tem bastante dica, eu tenho colocado bastante videozinhos curtos, tenho aceitado muitas sugestões do pessoal, me ajuda com delineado gatinho, com colocação de cílios, como que eu passo o iluminador. Então lá eu tenho uma interação bastante grande com o pessoal, na questão de fazer vídeos novos, de fazer lives e também stories, que às vezes eu coloco algumas maquiagens pelo stories, então dá pra gente ter um bate-papo e uma aproximação maior também com o pessoal, né, isso é legal. Você também dá aula de automaquiagem, né? Sim. Muito legal, gente. Isso é muito verdade. Eu dou aula de automaquiagem e já fazem 10 anos. Então, assim, o curso de automaquiagem que eu faço, eu acho interessante porque, assim, além de ser uma aula de automaquiagem, ele é como se fosse uma consultoria também, porque além da questão de ir até a casa da pessoa, ensinar como que a pessoa tem que fazer, o passo a passo mesmo, que é o básico, eu dou uma instrução pra ela do que ela tem já na casa dela e que ela pode utilizar, que às vezes ela não sabe como usar. Porque às vezes a gente compra uma paleta, ganha de presente, às vezes não foi você que comprou, você nem sabe pra que serve. Né? Muitas vezes, acontece comigo até hoje. Às vezes eu tenho que pesquisar e falar, nossa, o que é isso? Eu não sei o que é. Então, assim, o legal é que eu ajudo a pessoa, vou ajudar essa pessoa a ter essa identificação de o que é, como usar, qual a melhor forma de usar pra ela, dentro do perfil que ela gosta, né? Se ela é uma pessoa mais clássica, mais leve, mais básica, ou se ela é uma pessoa mais extravagante, que gosta de ter uma maquiagem um pouco mais realçante. Então eu faço toda essa adaptação, eu faço uma consultoria com essa pessoa, de ajudar ela tanto a saber utilizar os produtos que ela já tem, quanto também a investir da maneira certa em produtos que ela ainda não tenha. Então é bacana. E além de tudo, ainda de brinde vem o curso, né? Que ainda ela aprende a utilizar esses produtos e a fazer a maquiagem. Porque tem muita gente que não tem ideia de qual é o estilo. Exatamente. Dela, né? E aí isso ajuda com essa parte também. Sim. E isso entra até um pouco assim com relação não somente com a maquiagem, né? Mas a questão de vestimenta também, né? A pessoa às vezes ela fica na dúvida, fala, poxa, posso usar roupa preta com batom vermelho? Posso usar blusa rosa com batom vermelho, né? Quais são as tendências? Como que eu posso? Na verdade, nunca tem muito assim regras, né? É o que eu disse. A pessoa tem que se sentir à vontade, tem que se sentir bem com ela mesma. Mas dentro, assim, de algumas características, de transições de cores, de paletas de cores, a gente pode trabalhar aí com versatilidades e opções que com certeza vai fazer a pessoa realçar ainda mais e se sentir muito melhor. Gabi, muito obrigada pela entrevista. Obrigada, você tirou várias dúvidas minhas. Agora a Gabi, ela vai fazer uma maquiagem em mim. E aí vocês vão ver no finalzinho. Eu que agradeço, Dê. Obrigada a você. Imagina, tá sempre convidada. Poxa, vamos combinar muito obrigada, outros, é um prazer. Vamos combinar outros temas também. Maravilha, combinado. Obrigada, gente. Muito obrigada, Se tiver alguma dúvida, coloca aqui que a Gabi responde pra vocês. E me sigam lá no Instagram. Beijo, tchau. Bom, pessoal, agora eu vou fazer uma maquiagem básica na Dani e daqui a pouco a gente volta a mostrar o resultado pra vocês.
Não consegue, né? Eu também. Desculpa, Gabi. Beijinho. Vem cá. Será que dá pra cortar aquela hora que meu pincel voou? Meu pincel voou.